viagem. A Guarda Costeira da Itália resgatou 450 imigrantes num barco à deriva. Este é o segundo caso em 3 dias. O barco foi visto por um avião da Marinha Italiana quando estava a 70 quilômetros do Cabo de Leuca, no sul do país. O navio, com bandeira de Serra Leoa, transportava 450 imigrantes e foi abandonado pela tripulação. Segundo as autoridades, a embarcação saiu de um porto da Turquia. Serra Leoa é um dos países da África Ocidental atingidos pela epidemia de ebola. Este é o segundo caso em apenas 3 dias. Na quarta-feira, um navio com 1.000 imigrantes, a maioria curdos e sírios, foi encontrado no mar Adriático na mesma situação. Acredita-se que traficantes de pessoas estão por trás dos 2 casos. E a balsa que pegou fogo no último domingo, quando ia da Grécia para a Itália, chegou hoje ao porto de Brindisi. Autoridades italianas vão investigar as causas do incêndio, que começou na garagem da embarcação. 477 passageiros estavam a bordo. Pelo menos 13 morreram. Mais de 60 pessoas ainda estão desaparecidas. A ONU está pedindo que os países europeus que são afetados por esse tipo de problema, principalmente ali no sul da Europa, na região do Mediterrâneo, tomem medidas conjuntas para que esse tipo de problema não se repita, né? Agora, quando se trata de imigrantes, os países meio que fingem que não é com eles? Então, a Itália, durante todo o ano de 2013 para 2014, teve a Operação Mare Nostrum, uma operação que consumia 9 milhões de euros por mês, que conseguiu salvar, durante o ano passado todo, 200 mil pessoas, né? Foram 3.500 mortes nessas tentativas de migração clandestina, só que ela abandonou essa operação e fez uma transição, passando o encargo para a Operação Triton, que cabe à União Europeia e que tem um orçamento de 3 milhões apenas, ou seja, 1/3 do que o orçamento italiano tinha. Realmente, a Itália disse, olha, basta, não conseguimos mais lidar com esse problema, queremos que a União Europeia tome conta disso, e a Operação Triton que existe francamente, pouco, né, para cuidar do tamanho do problema. São pessoas, esses refugiados, que pagam de $600 a $6.000 para um contrabandista levá-los até a Europa. E o que o contrabandista faz? Coloca num navio desses, amarra o leme em direção à Itália, como a gente estava comentando aqui, e abandona o barco, né? Simplesmente abandona, esperando que alguma dessas operações resgate essas pessoas. É um problema que precisa ser tratado, inclusive, de uma maneira criminal em relação a esses contrabandistas mesmo. Ano passado, na Operação Mare Nostrum, foram presos 300 contrabandistas. Mas o problema só cresce, porque as guerras só crescem. O problema do ebola na África, o problema dos refugiados na Síria. Síria e Eritreia contabilizam metade de todas as centenas de refugiados que tentam, aliás, cerca de 100 pessoas que tentam todo dia, a cada dia tem cerca de 100 pessoas tentando ingressar clandestinamente no sul da Europa, né, pelo Mediterrâneo. O Dermival Silva lembra que a imigração é um fenômeno da globalização, da economia, das doenças e etc. Agora, na sua opinião, Saldiva, como que deveria se dar essas relações entre países ricos e países pobres, né? Porque não é só da globalização, a gente já vê migração acontecer no mundo há milênios, né? Não, o que acontece é que, desculpa, Não, não, professora, fique tranquila. Não há assistência humanitária suficiente nos locais de conflito. O que as pessoas vão fazer? E depois, muitas vezes, são conflitos também que são derivados de intervenções externas. Ou seja, está tudo interligado aí. Desculpa, Saldiva. Não, professora Arlene, está tudo tranquilo. Veja, a pessoa sai do seu lugar, ela quebra os vínculos emocionais, afetivos, quando acontece alguma tragédia. Assim foi com a Irlanda, com a praga da batata, quando as pessoas morriam de fome. Assim foi após a Segunda Guerra Mundial. E agora, o problema é que nós estamos vendo isso. Tem um conflito enorme na Síria, onde morreram mais de 100 mil pessoas. E no Egito, no Líbano, você aumentou a população em quase 25%. E mais da metade desses refugiados são do Líbano. Você pega a Serra Leoa, onde mais da metade, quase 70% das condições médicas, né? Os médicos e enfermeiros morreram porque não sabiam com o que estavam lidando. As pessoas querem fugir. Então, quando você pergunta, Ricardo, o que você pode lidar, eu teria que evocar sentimentos que não são comuns. Solidariedade, compaixão e misericórdia. Não é assim que as leis internacionais funcionam.
Então, o que devia fazer, veja, se você está do lado de um mar relativamente estreito, você está vivendo uma situação de catástrofe, você mira para um lado e você vê que tem uma bota virada para você como a Itália, o pessoal chega e faz isso como fizeram com os haitianos que mandaram para São Paulo durante muito tempo. Veja, o mundo se globalizou, inclusive, no sofrimento. Então, as pessoas conseguem enxergar como poderia ser a vida deles melhor se tivesse conseguido atravessar aquele mar. E sempre vai existir alguém inescrupuloso que vai amarrar o leme, vai colocar você, como fizeram no México, com os Estados Unidos e assim por diante. Só que no Mediterrâneo não há muro. O Michael Kovacic diz o seguinte: os europeus consumiram as riquezas dos africanos e quando vem um ônus disso, finge que não é com eles. Exato, né? A história das intervenções. Ora, o mundo está conectado de uma maneira até de exploração e explorado. E depois não querer que se volte, né? Que se tenha essa integração humana das pessoas, poderem viajar sem as barreiras imensas que são colocadas a elas, a essa assistência humanitária, é cruel. Agora, pelo WhatsApp, o Sérgio pergunta se o Brasil, na medida em que recebe imigrantes mais de braços abertos do que essas nações desenvolvidas, é um país benevolente com imigrantes. Será que Mas é? o Brasil é beneficiado pela imigração também, né? Estudos mostram isso. Veja, a imigração europeia para o Sudeste fez com que as relações de trabalho, que eram praticamente das capitanias hereditárias, se modernizassem. Hoje, nós estamos recebendo imigrantes de toda a América Latina. Basta andar no centro de São Paulo que você vai ver o que tem acontecido, de asiáticos. E eu acho que isso é uma das riquezas que o país tem. Só que eu não acho que o Brasil recebe tão de braços abertos assim. Eu acho que existe ainda, como houve com os italianos e espanhóis, quando a aristocracia do café se voltou contra eles, hoje nós vamos ter contra bolivianos, contra coreanos, contra chineses e contra tudo o que está acontecendo. Veja, o imigrante, ele sabe que no local de destino a vida não vai ser fácil, nem na Europa, nem no Brasil. O problema é que ela está tão insuportável no local de origem, né?